A vossa nação é bem-vinda à Universidade de X, área de Universidade de Química, UEM, aqui vai estudar cursos de Engenharia Química. Bom, o vídeo aborda a resolução do exercício do exame de admissão Química de 2008 e de salientar que os vídeos quais encontram disponíveis no canal do YouTube abordam as resoluções de exercício de 2009 a 2020, ou seja, de 2009 para 2020. Ou seja, 2020 a 2009. Para fazer pedido, como dizia, para dar continuidade à lei do exercício do exame de admissão para o exame de 2008 e o essencial. Tem-se aqui o exame de 2008, Universidade de Brasília, exame de 2008. Confirmar. Então, a questão número 1, sim. A questão é em que átomo se preenche o subnível eletrônico P? Bom, a linha A, bário, B, titânio, C, ferro, D, polônio. Bom, aqui não temos números de atômicos. Bom, salientar que, embora não haja número de atômicos, porque número de atômicos possibilitaria a distribuição eletrônica e, consequentemente, localizaria, se possível, a existência de números, eu diria, eletrônico subnível B, ou seja, eletrônico subnível B preenchido. Então, mas tanto outra possibilidade através do conhecimento da tabela periódica. Então, neste caso, elementos da tabela periódica: bário, segundo grupo, titânio, quarto grupo, ferro, terceiro grupo, polônio, sexto grupo. Este é o mais provável. Por quê? Porque o subnível eletrônico P, tendo 4 eletrões, mais 2 do S, formaria o sexto. Então, sendo o sexto grupo. Então, portanto, a opção correta D. Então, 2008, questão número 1, opção D. Para a questão número 2, tem-se, pergunta-se: que molécula apresenta a ligação covalente apolar? Bom, tem-se as substâncias monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxigênio, cloro e ácido fluorídrico com fluoreto de hidrogênio. Bom, 2, então tem-se monóxido de carbono. Bom, no princípio há vários critérios para a determinação da polaridade, ou seja, se a substância é polar ou polar. Então, neste caso, pode ser a partir do momento dipolar, pode ser através da eletronegatividade ou de determinação da eletronegatividade, mas tanto a partir do momento dipolar, então, carbono, esse é logo a substância polar. Então, ligação, momento dipolar deve ser por elemento mais eletronegativo. Então, momento polar diferente de zero, logo é polar. 2, tem-se dióxido de carbono. Dióxido de carbono, a princípio, é apolar. Por quê? Porque penso que as forças, os momentos polares anulam-se. Então, vimos anteriormente que só simplesmente uma molécula de monóxido de carbono simplesmente tem-se momento polar, diferente de zero. Então, aqui anula-se. Então, logo o momento polar é igual a zero. Então, logo a polar. Então, neste caso, há compensação mútua entre os momentos, não sendo neste caso zero. A substância 3 é oxigênio. Oxigênio de atômico logo é polar. Apolar. Porque essa aqui apolar, momento polar igual a zero. Então, a substância é polar. Então, e o mesmo comportamento do eletrão. Mas esse que deve ter o mesmo comportamento do eletrão não é tão claro, porque há uma contradição. Há casos em que seja polar, mas com o mesmo comportamento de eletrões. 4, tem-se flúor. Flúor diatômico também é polar. Flúor, estrutura, momento de polar igual a zero e é polar. E tem-se também outra substância, ácido fluorídrico. Aqui é um caso em que apresenta, isto é polar. Então, o momento de polar diferente de zero, direcionado para o elemento mais alternativo. Então, neste caso, substância polar. Então, a questão, retornando para a questão, pode seguir: que substância apresenta a ligação covalente polar? Que substância não, mas houve uma falha da estruturação da questão, porque são substâncias. Então, temos aqui a resposta: substância apolares, tem-se
2, tem-se também 3, tem-se também e 4 substâncias polares, nomeadamente dióxido de carbono, oxigênio e cloro. Então são substâncias essas apolares e como resposta do problema. Mas indo para as alternativas, tem 2 e 4, sim, são apolares, 3 e 4 também apolares. Sim, houve uma contradição aqui em opções. 2 e 5, 2 e 5, não, este não, 2, 3 e 5, 2, 3 e 5, não, polar aqui é fluorido. Então não há opção correta, porque é uma contradição aqui, mas eu acredito que a contradição tenha sido considerada em termos de ser diatômicos apolares, mas não simplesmente, a linha A também são apolares. Portanto, a resposta é exatamente isso. Para o exame não há alternativa correta. Não há alternativa correta. Então, prosseguindo com a resolução, questão número 4, esta foi a questão número 2. Então, agora a questão número 3. Qual das seguintes configurações eletrônicas de um átomo é correta? Então, tem-se a linha A. Bom, primeiro tem-se este é estado excitado. Então, tem-se, isso não é possível, porque sendo 2 eletrões, ou seja, 3 também não. Então, não há exatamente a excitação para este caso possível. Tem-se a orbital S preenchido com 2 eletrões. Não é exatamente possível e tanto esta excitação não existe. Então, aqui também não. D, sim, é provável. Tem-se logo a retirada da orbital S, porque do princípio, no estado fundamental de baixa energia, tem-se S e P. Portanto, S2, 1, 2, 3, 4. Então, P, 4. Em estado excitado, tem-se 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4. E um eletrão daqui que se joga para cá. Então tem-se S, 1 e P, 5. Portanto, a alternativa correta é D. Para a questão número 3. 4. 2 elementos X e T apresentam somente covalência simples nos compostos oxigenados de fórmula X2O e TO2. Assinale a opção correta. A. X pode formar hidróxido de fórmula XOH. Do princípio, analisando os próprios compostos aos quais nos é fornecido X2O. Então, temos X, 1 mais 2 mais O, 2 menos. Salientar que aqui não diz se é metal ou metal, mas sendo metal, nós consideramos como metal, teremos aqui exatamente. Então, sendo a metal, teremos X, 1 menos, depois 2 mais O, 2 menos. Então, a metal, o X, considerando essas possibilidades. Então, X pode formar hidróxido de fórmula S, sim, X mais OH, menos, sim, claramente pode formar esse hidróxido e tal. Bom, mas com 2 aqui, não. É impossível. C. X pode formar ácidos de fórmula HXO, HXO4. Isso é provável. Porque considerando como sendo um halogênio, o X, por exemplo, um cloro, então teremos HO4. Então, isto sendo ácido hipocloroso, ácido perclórico. Então, bom, tanto reações para produzir, por exemplo, o cloro ou menos, mas neutron, nós teremos exatamente ácido perclórico e mais água. Então teríamos exatamente isso. Bom, não, aqui teremos hipocloroso, mas pelo corpo também podemos ter, por exemplo,
Aqui, por exemplo, bário, mas um ácido sulfúrico, por exemplo. Então nós teremos bário, SO4, mas ácido perclorato. Bom, salientar que temos exatamente as opções corretas. Então, opção correta C. Opção correta C. Avançando com a resolução, essa foi a questão número 4. Agora, questão 5 diz-nos que na fórmula do ácido sulfúrico encontra-se a linha A, 6 ligações covalentes, A5, ácido sulfúrico, temos exatamente essa fórmula. Então, salientar átomo central enxofre. Então, enxofre, 6 eletrões de valência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, representando assim para quem tem a dificuldade a partir da forma eletrônica do Lewis. Então teremos aqui hidrogênio. Bom, no princípio hidrogênio aqui, um eletrão canal de estabilidade, e o teto, então tanto aqui, então o teto para o oxigênio. Tanto do procedimento cá e cá. Então, temos aqui dois para a formação de ligações dativa e 2 eletrões de enxofre aqui para a formação de ligação covalente dativa. Mas essa estrutura pode-se considerar isso como primeira etapa. Desenvolvendo o mesmo, teremos enxofre, oxigênio, teremos exatamente. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 ligações covalentes e 2 ligações covalentes dativa para essa estrutura. Mas tanto a mesma estrutura pode desenvolver para que não exista seta. Por exemplo, oxigênio, hidrogênio. Então teremos 1, 2, 3, 4 no átomo central. Então, mas enxofre são 6 no máximo. Então, para equilibrar 5 e pode ser mais um K ou K tanto faz. Então 6. Agora sim. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma extremidade que corresponde a eletrões do enxofre. 6. Então temos exatamente isto. Então teremos quantas ligações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 ligações covalentes. 8 ligações covalentes para este composto, essa estrutura desenvolvida desta. Então, indo para as opções, mas antes de salientar que, tendo as ligações covalentes dativas, este é um critério tanto primordial para este geral, mas desenvolvendo para cá, raciocínio mais elevado, aprofundando. Então, nesse caso, pode-se considerar tanto a opção correta, 4 ligações covalentes e 2 ligações covalentes dativas, ou tanto 8 ligações covalentes, também torna-se correto, eliminando a possibilidade de setas, de existência de setas, porque isto não são ligações, então ligações nesse sentido. Então, indo as opções, 6 ligações covalentes, não. 8 ligações covalentes, já expliquei que é correto tanto 2 ligações covalentes e 2 ligações dativas. Não, 4 ligações covalentes e 2 ligações covalentes dativas. Sim, opção correta D para o nível em que se encontra o seu exame de admissão. Mas tanto a outra linguagem mais avançada, eu considero como sendo correto, de forma correta tanto para B, 8 ligações covalentes. Então, podemos considerar tanto correto 8 ligações covalentes dentro dessa estrutura. Agora, questão número 6. 6 tem-se. Dalton, Rutherford e Bohr propuseram modelos atômicos com algumas das seguintes características. Características 1. Núcleo com carga positiva e eletrões em órbitas circulares. Essa foi a teoria de Rutherford. Está bem claro. 2. Partículas indivisíveis e indestrutíveis. Essa foi a teoria de John Dalton, ou seja, estudo de John Dalton. E salientar que tanto John Dalton foi quem estudou para quanto a proporção, a formação de um composto químico deve ser
números inteiros pequenos. Então, John Dalton. Bom, 3. Núcleo com carga positiva e eletrões em órbitas circulares com energia quantizada. Esse foi o estudo do Bohr, desenvolvendo o estudo do Rutherford. Como consegue-se perceber, há uma correlação. A única diferença é em quantização da energia. Então, a opção correta, essas são as opções corretas, a linha A, as opções A, temos 1, Rutherford, sim, 2, Dalton, 3, Bohr, sim, logo facilitado, então tem 3 opções, a opção correta A. Para o número 6. 2 anos 2008, 7. Entre as alternativas abaixo, a correta é A. 2 átomos com o mesmo número de nêutrons pertencem ao mesmo elemento químico. Não, o que pertence ao mesmo elemento químico são em termos de número atômico ou protões. B. 2 átomos com o mesmo número de elétrons de valência pertencem ao mesmo elemento. Não. 2 átomos com o mesmo número de protões pertencem ao mesmo elemento químico. Sim, correto. C. Pertence massa, por exemplo, igual ao número atômico mais número de nêutrons, massa igual ao número de protões mais número de nêutrons. Então, logo, a opção correta C. Tanto porque a tabela periódica é disposta através do número de protões e não número de elétrons, quando vem as opções da opção B. Tá? Bom, número 8, prosseguindo com a resolução, uma substância A conduz corrente elétrica em solução aquosa, outra substância B conduz corrente no estado sólido e uma terceira C nunca conduz corrente elétrica. O tipo de ligação química existente nessas substâncias é respectivamente. Bom, de salientar que fala-se aqui de condução, ou seja, solução aquosa, condução de corrente elétrica. Segundo Arrhenius, as substâncias elas dissociam-se em solução aquosa, algumas em partículas, dissociam-se em partículas reduzidas, outras partículas tanto reduzidas em comparação com as iniciais, e tanto com que a condução de corrente elétrica depende da dissociação e ionização, possibilitando neste caso a condução de corrente elétrica. Ou seja, dissociação o que é? É separação dos elementos individuais, e ionização é a presença de cargas. Então, isto possibilitará a condução de corrente elétrica. Logo aqui teremos a substância iônica ou polar, essas duas possibilidades, porque polar também conduz a corrente elétrica. Outra substância B conduz corrente elétrica no estado sólido, só simplesmente pode ser metal. Então, C não conduz corrente elétrica, é uma substância molecular e apolar, porque neste caso molecular pode ser polar e apolar, então neste caso é apolar. E para as opções A, iônica, sim, é provável. Metálica, sim. Covalente polar, não. C, covalente polar, iônica, covalente apolar, não. Metálica, iônica, covalente polar, não. Iônica, metálica, covalente apolar, exatamente correto. D, para a questão número 8. 9. Que sal se forma na reação do ácido ortofosfórico com um equivalente do hidróxido de sódio? Bom, um equivalente de hidróxido de sódio forma hidróxido de sódio e tem esse ácido ortofosfórico. Ou, na linguagem moderna, na nomenclatura moderna, pode ser tetroosofosfato 5 de hidrogênio. Então, neste caso, reação entre isto, nós teremos hidróxido de sódio, mas teremos aqui sódio, bom, positivo e negativo. Então, aqui o negativo fosfato, mas salientar temos 3 aqui, porque é 3 menos, e o sódio 1, então aqui, mais água. Acertando, teremos 3, porque acertando o sódio, e água, então, teremos aqui hidrogênio, 6, então também 3, 6. Então, acertada a opção. Mas neste caso são 3 equivalentes. Então, para um equivalente, teremos ácido fosfórico mais hidróxido de sódio, teremos sódio, 4, mais água. Então, isto nós teremos um equivalente. Teremos um equivalente. Então, neste caso, temos 3 equivalentes. 3 equivalentes. Então, por isso, a opção nesta descartável. Então, indo as opções A, B, temos aqui a opção correta B. É um equivalente. Seguindo, questão 10. O selênio, elemento número 34 da tabela periódica, forma os óxidos. Estes, e
ou hidróxidos, neste caso dióxido de selênio, trióxido de selênio, hidróxidos, estes são hidrácidos, não falha aqui. Então, como não metal, este elemento pode receber e ceder elementos manifestando os graus de oxidação seguinte. Bom, aqui simplesmente tem-se selênio, então aqui teremos x igual a 4 mais, que é porque é x, 2 menos, x mais 2 vezes 2 menos 2, então igual a 0, resolvendo teremos isso. Agora também teremos selênio ou 3, então 2 menos procedimento, teremos x igual a 6 mais, então que é x mais 3 menos 2 igual a 0. Então, para a questão, tanto o ácido aqui, que existe base, mas não é base, hidróxido não é uma. Então teremos selênio ou 3, então teremos aqui x igual, que é de selênio, 4 mais, então que é 2 mais x mais 3 menos 2, isto igual a 0, resolvendo não sem incógnita x, teremos 4 mais. Outra que teremos 4, selênio ou 4, então x 2 mais x mais aqui x 2 menos, então mais 4 menos 2 igual a 0, então x igual a 8 menos 2 igual a 6 mais, logo x neste caso igual a 6 mais. Portanto, então essas são as opções. Então, NOx teremos aqui 4 mais, 6 mais, 4 mais e 6 mais, 6 mais, 6 mais. Então, entre as opções, 2, deve ter havido exatamente uma falha aqui que eu não estou percebendo, ou uma falha. Bom, e depois outras opções, outros números aqui. Tem-se a questão, esse aqui 10, 11, precisamente 0,7 litros de hidrogênio medidos nas condições normais de temperatura e pressão, que é SNP abreviado, foram substituídos de um ácido mineral por um metal com massa equivalente igual a 28 gramas por mol. Quer-se o que aqui? A massa do metal que reagiu, é que pede, está certo? Então, 2008, questão 11. Então, volume de hidrogênio igual a 0,7 litros. E tem uma formação de que é nas condições normais de temperatura e pressão. Então, logo, massa 1 mol corresponde a 22,4 litros a essa condição. Massa relativa do metal, por se considerar é igual a 28 gramas por mol. Então, quer-se que a massa do metal. E considero aqui, tanto porque aqui diz-nos simplesmente a substituição, foram substituídos de o hidrogênio foi substituído de um ácido mineral. Posso considerar aqui metal igual sendo o primeiro grupo, metal alcalino, então não mais. Então, neste caso, metal mais um ácido, por exemplo, sulfúrico, teremos aqui Me mais o que? Mais hidrogênio. E mais hidrogênio, acertando todos aqui. Agora 0,7 das quais 10 litros, 22,4 litros em condições normais, porque diz uma mol corresponde com 22,4, tanto em condições padrão, das condições normais de temperatura e pressão. E tem-se uma mol do ácido. Então, X mols de ácido teremos aqui determinado. Então essa operação teremos uma mol de ácido sulfúrico vezes 0,7 litros de hidrogênio sobre 22,4 litros considerado de hidrogênio em condições normais. Então teremos significado de litros, portanto teremos uma mol de 0,7 sobre 22,4, isso teremos 0,7 dividido por 22,4, 0,03125 moles de ácido sulfúrico do ácido, neste caso. Tanto podemos ter uma mol, segundo a reação, uma mol do ácido, tem-se uma mol
do hidrogênio, proporções estequiométricas. Então, quando teremos essa quantidade do ácido, então teremos 0,03125 mols do ácido sulfúrico, então x mols de hidrogênio. Então, que tem que ter essa quantidade. Então, neste caso, isso quer dizer teremos 0,03125 mols de ácido, uma mol de hidrogênio sobre uma mol do ácido. Então, simplifica-se mol de ácido por mol de ácido, ficaremos com mol de hidrogênio. Então, quanto que dá? 0,03125 mols de hidrogênio. Mol de hidrogênio. Portanto, há um porém. Segunda reação, então, 2 mols tem uma mol de hidrogênio. Então, 2 mols do metal tem uma mol de hidrogênio. Agora, essa quantidade de hidrogênio quando teremos de metal. Então, 0,03125 mols de hidrogênio. Teremos aqui Y mols de metal. Então, quer dizer, 2 mols de metal vezes 0,03125 mols de hidrogênio sobre 2 mols. Não, isso, mols de hidrogênio, sim, é isso. Sobre uma mol de hidrogênio. Tanto significa-se mol de hidrogênio com mol de hidrogênio. Ficaremos com mol de metal. Então, isto vezes 2, 0,0625 mols de metal. Mols de metal. Número de mols de substância igual a massa da substância sobre massa relativa. Portanto, poderia massa igual a número de mols sobre massa relativa. Portanto, vai dar o mesmo. E do princípio, tanto que uma mol é 28 gramas de metal. Portanto, uma mol, o número de mols da substância é igual a massa da substância sobre massa relativa da substância. Então, neste caso, a massa será igual a número de mols da substância vezes a sua massa relativa. Então quer dizer que nós teremos 0,0625 mols de metal vezes 28 gramas de metal, ou uma mol de metal, que é a massa relativa. Então simplifica de mol de metal, como mol de metal ficaremos com a massa de que é do metal. Então isto vezes 28, 7,4 e 1,75 gramas do metal. E este é exatamente o resultado da operação. Mas estamos de salientar um porém. Aqui para o problema só diz nos procedimentos aguaceiro de hidrogênio em forma suficiente de um ácido mineral com um metal. Mas não diz qual é o metal, qual é o não. Mas eu aqui considerei sendo do primeiro grupo, o metal do primeiro grupo. Então, por isso, conduz a essa resolução. Mas há diferença, porque também nem um ácido não diz qual é o ácido. Agora, pode ser triprótico, se pode triprótico, o resultado pode ser diferente. E neste caso, deveria se especificar. Mas contudo, tanto sem esta possibilidade poderia tanto se calhar, né? Já que não considera-se logo diretamente uma mol corresponde a 22,4 litros, considerando esta relação e usando esses dados, se poderá chegar lá à operação. Então, caso contrário, é impossível. Mas, bom, indo às opções, essa aqui é a opção C. Caso não esteja o mesmo resultado, então tornando-se impossível. Bom, pode-se executar, pode-se calcular. Sintetizando o tempo, essa foi a questão número 11. A questão 12, a questão 12 diz-nos, sabendo que uma substância, sabendo que um sistema executou um trabalho igual a 40 kcal e que a sua variação de energia externa foi igual a menos 60 calorias. Então, pode-se afirmar que 2008, questão 12. Então, trabalho disse 40 quilocalorias. É isso, 40 quilocalorias. E depois energia interna, U igual a menos 60 quilocalorias. Então, sabe-se do princípio que calor é igual a energia, trabalho mais energia interna. Então, calor, neste caso, será 40 menos 60, ok? Quilocalorias, segundo os dados. Então, calor será menos 20
quilocalorias. Isso quer dizer calor menor que zero. Isso sai do sistema. Tudo sai do sistema é negativo. Então, neste caso, teremos ainda as opções. Se deu 20 quilocalorias sobre a forma de calor. Exatamente. A opção correta, B. Né? Tudo sai do sistema é negativo. Está certo. Portanto, indo para as 13 diz-nos que a hidrazina N2H4 e o peróxido de hidrogênio são usados como propelentes de foguetes, segundo a reação. Peróxido mais N2H4. Então tem-se ácido nítrico mais água. Então, o que quer dizer aqui? De acordo com esta reação, a massa de peróxido necessária para obter 45,8 gramas de ácido. Temos aqui 45,8 gramas. E, bom, tratando-se de estequiometria, primeiro deve-se verificar que sim está balanceada a equação. Caso contrário, deve-se balancear. Então, tem-se aqui nitrogênio 2, aqui 1. Tem que se acertar, não está acertado. 2. E acertando o oxigênio, aqui temos hidrogênio, temos 6 oxigênio, mais uns 7 oxigênio, 7. Então aqui temos 7 para facilitar o cálculo. O balanceamento 7, aqui teremos 8, 6 mais 6, 2 vezes 7, 14. Então, aqui, 14, 7, está certo. E hidrogênio 14, 18. Aqui 8, 16 mais 6, 16 mais 2, 18. Correto, balanceado. Então, para prosseguir, massa relativa, teremos aqui X gramas de peróxido. É a massa. Agora, a massa relativa de peróxido, teremos 32 mais 2, 34. 34 vezes 7, 238 gramas. E, tanto aqui, teremos 1 de hidrogênio mais 14, mais 14 de hidrogênio, 15 mais 16 vezes 3 de hidrogênio, 63. Então, 15 mais 16 vezes 3 vezes 2, teremos 126 gramas. Então, o cálculo já está facilitado. Então, teremos aqui, isto quer dizer 238 gramas de peróxido, 45,8 gramas de ácido nítrico sobre 126 gramas de ácido nítrico. Não, gramas de ácido nítrico com gramas de ácido nítrico simplifica-se. Aqui simplesmente as unidades são simplificadas, não os valores numéricos. Então, são diferentes. 238 vezes 45,8 sobre 126. Isso dá-nos 86,51. 86,51. O que? Gramas de peróxido. Gramas de peróxido. Então, indo para as opções, 86,3, 80. Tem isso aqui, 86,3. A diferença pode ser período, número de inteiros, número inteiros e não dias periódicos. Bastante exatamente correta. Caso contrário, o problema da calibração da máquina. Então, a opção correta A. Mas outro procedimento de resolução destes mesmos problemas, mas seria moroso. Então seria a estimação do número de mols, depois, por final, a massa. Então, o número de mols tendo em conta, portanto, a massa convertida para o número de mols e tanto 2 mols, 7 mols, e o número de mols, a quantidade de mols que terá determinado, e depois, no final, depois de determinar o número de mols do peróxido, determinar a massa. Então, é outros espaços para a resolução. Então, 14, indo para os outros, adiantando com a resolução, 14 diz-nos que um conjunto de átomos apresenta o mesmo número atômico, B, mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons. Para esses átomos, pode-se afirmar que eles correspondem respectivamente às definições de isotonia. Bom, tem-se aqui, mesmo número atômico é mesmo número
o mesmo elemento químico, é isóbaro. Aqui dá massa, aqui é isótopo, e aqui isóbaro, e isótono. Então, isotonia está errado, nada. Elemento químico, sim, isobaria, isotonia. Elemento químico, isobaria, isotonia. A opção correta é C. 15. Quando a água congela, ocorre. Quando a água congela, à medida que tende a congelar, tem a aproximação das ligações entre elas. Então, sendo assim, a energia, a distância entre elas sendo menor. Então, a energia sendo também cada vez mais maior. Então, nesse caso, aumentando as ligações intermoleculares. A opção correta é aumento de ligações intermoleculares. A opção C. 16. O cobre forma óxidos quando se forma o primeiro elemento, quando forma o primeiro deles, a partir de uma determinada quantidade de cobre, consome-se 2 vezes mais oxigênio do que quando se forma o outro. Qual a relação entre a unidade de cobre no primeiro e no segundo óxido? Então, esse aqui é o cobre mais oxigênio, dizendo óxido de cobre. Então, teria um mais. Então, acertando isso, teríamos 2. Então, tanto 2 aqui, 4 aqui. Então, cobre, 2 mais oxigênio, 3 cobre. Não, simplesmente assim. Então, acertando aqui, teríamos 1 sobre 2. Então, aqui teríamos 1 sobre 2, a razão. Então, ainda as alíneas, teríamos alíneas a C, opção C. Então, 17 diz-nos que nicotina é um dos compostos prejudiciais da saúde encontrado no tabaco. Um cigarro contém 1,7 mg de nicotina. Então, quantas moléculas de nicotina tem um indivíduo pode aspirar fumando 2 cigarros? Então, está a sair? Então, não, já está tomada. É que estou sem carga aqui. Nicotina dizia tem a massa 1, massa de nicotina 1,7 mg. Então depois sabe-se que 1 mg contém 10 elevado a menos 3 gramas por definição. Então convertendo isso, a massa será 1,7 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Então, e outra indicação de que são 2 cigarros, para 2 cigarros. Então, mas em um cigarro tem-se 1,7 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Então, 1,7 sim. Então, em 2 cigarros temos X. Então, quanto é que dá? X será igual que isto. Isto multiplicado por isto dividido por 1. Então, teremos 3,4 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de nicotina. Então, nós temos uma mol por definição igual a 6,0, 2 vezes 10 elevado a 3 moléculas. Então, portanto, quando teremos aqui a molécula, tendo em conta 3,4 vezes gramas. Então, 3,4 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Então, correspondente a X gramas, 6 gramas não, moléculas de nicotina. Então, aqui existe o meio extremo, mas aqui tanto temos que simplificar tendo massa relativa. Massa relativa de nicotina, a fórmula que nos é dada aqui, a nicotina, a fórmula de nicotina, C10H4N2. Massa relativa C10H4N2. Então, massa relativa
disso teremos 120 para carbono, mais 14 de hidrogênio, mais 14, 28 de nitrogênio, 162 gramas de nicotina. Então, aqui 162 gramas, logo diretamente. Então, X gramas, moléculas. Aqui temos 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, sobre 162 gramas. 160 gramas com gramas, ficamos com moléculas. Simplificamos com moléculas. Então, quanto que dá isto? 6,02 vezes 10 elevado a 103 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 126. 3,4. Estou a ver aqui o ganho. Vamos falar 3,4. Então estamos a 1,26 vezes 10 elevado a 19. Então, e as opções, porque moléculas de nicotina. Antes, outra possibilidade de resolução tanto poderia ser em 2 cigarros, a quantidade de 2 cigarros no final, ou seja, determinando o número de moléculas em 1 miligrama, em um cigarro, a quantidade que é fornecida de 1,7 miligrama, e no final em 2 cigarros. Então, e nas opções, tem-se A, B, opção correta B. Isto é B, para o número 17, 18. Quais dos compostos que seguem podem se reagir com hidróxido de sódio? Esse aqui. Este pode reagir formando N2O2 e água. Sim. A mais também isto reage produzindo N2SO3 e água. Então, e nas opções temos aqui 1 e 4. D, opção D. 19. Reações químicas são tão rápidas quanto quanto mais uniforme for a distribuição de energia das partículas. Pode ser uniforme, mas não aumentar a velocidade. Não. Maior for o número de partículas reagentes com energia superior à energia de ativação. Sim, correto, porque maior será a velocidade quanto menor for isso. Então, quanto menor for a energia de ativação, maior for a energia de processo. Então, nós temos aqui uma das opções é correta. Então, isso é maior for a energia de ativação, não. Então, a opção correta é apenas B, apenas 2. 20. O grau de digestão do ácido fluorídrico 0,2 normais, grau de digestão, portanto, a porção de digestão do ácido fluorídrico. Então, grau de digestão 3 vezes 10 elevado a menos 2, concentração igual a 0,2 normais. Então, tem isso aqui, concentração. Então, isto é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 2 quadrado vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1. Isto será igual a 9 vezes 18. 1,8 vezes 10 elevado a menos 4, menos 5, menos 4. Então, uma das opções, essa aqui, opção correta C. Então, 21. As reações de etapa 1 lenta, então as 2 rápidas, seguem-se, quer-se aqui. Em face disto, pode-se escrever velocidade por certo. Então, temos a etapa lenta. Esse aqui, 21, NO2 cloro, formando NO2 mais cloro. Então, a velocidade será constante NO2 cloro, simplesmente. Então, entre as opções, tem-se a linha correta é B. Bom,
espero que tenhas percebido. E para tal, forte abraço e bom proveito. Tchau. E não se esqueça de subscrever-se ao canal do YouTube.